Olá, tudo bem contigo? Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o encontro de Jesus com o centurião romano e falar sobre fé, oração, cura e, claro, sobre ter a esperança renovada. O capítulo 7 de Lucas, que será nosso texto base para estudo, parte de uma série de eventos na vida de Jesus que cronologicamente parecem terem acontecido de forma muito célere e sem pausa. O que faz do capítulo 7 um capítulo emocionante e riquíssimo em sua narrativa é a forma como os fatos vão fluindo. É isso mesmo. Por exemplo, quando a gente olha no primeiro verso do capítulo 7, temos o registro de Jesus concluindo o Sermão da Montanha e logo partindo para Cafarnaum. E ali adentramos na história do centurião romano e o servo enfermo que carecia de um milagre. Dos versos de 11 a 17, Jesus ressuscita o filho de uma viúva às portas da cidade de Naim. Mais adiante, dos versos de 18 a 35, Jesus concede resposta aos discípulos de João Batista sobre sua missão e sobre ser ele o Messias prometido que havia de vir. Jesus ali também realiza uma série de curas, milagres e novamente o evangelho do reino é propagado. E finalmente, dos versos de 36 a 50, Jesus ainda provavelmente em Naim é convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E uma mulher adentra-se naquela casa e unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo que estava armazenado em um pequeno vaso de alabastro. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Nós temos aqui 3 histórias incríveis onde Jesus adentrou na vida de pessoas comuns e não só mudou a vida delas, mas ele transformou eternamente a forma como elas passariam a enxergar a vida depois daquele encontro. Agora que nós conhecemos aí esse resumão do capítulo 7, o contexto de todo o capítulo, nós vamos partir para a comovente história do centurião romano e seu encontro com Jesus. Em Lucas capítulo 7, dos versos de 1 a 3, está escrito o seguinte, olha só. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Cafarnaum era um vilarejo pesqueiro que ficava na margem norte do mar da Galileia, próximo a Betsaida e Corazim. Betsaida, para quem não sabe, era a terra natal de Simão Pedro. Havia em Cafarnaum um destacamento que tomava conta do porto e da estrada comercial comandada pelo centurião a serviço de Herodes Antipas. O centurião ele era um oficial romano que comandava uma centúria, ou seja, um agrupamento militar de 100 soldados. Os judeus não gostavam nada da guarda romana. Entretanto, de longa data, a benevolência desse centurião vinha se manifestando por meio de sua fidelidade a Deus, ao próximo e suas boas obras com o povo de Israel. Lucas relata que este centurião possuía muita estima por seu servo que se encontrava enfermo. Um fato também muito raro vindo dos romanos, visto que geralmente eles tratavam seus escravos, os seus servos, com muito desprezo. Naquele tempo, quando um servo adoecia, a lei romana permitia que ele fosse dispensado por seu senhor para que morresse entregue à sua própria sorte. Esse centurião com toda certeza revela uma grande nobreza de caráter ao procurar Jesus para que curasse este homem. Ele não o abandona.
O encontro do centurião com Jesus demonstra algumas verdades importantes sobre fé que eu quero destacá-las aqui. E a primeira delas é que a fé em Cristo tem poder suficiente para transformar a desilusão, o sofrimento e a angústia humana em novidade de vida, libertação e cura para a alma. O centurião sabia que em Jesus encontraria vida abundante para o seu servo. Isto porque, queridos, todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo não fica desamparado. Ainda que sejamos abalados pela escassez, pela enfermidade ou pelas tragédias que vez ou outra tentam contra a nossa vida, em Jesus podemos descansar na salvação plena e no futuro que Ele nos reserva. Foi dos lábios dele que saiu tal promessa: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão desiludidas consigo mesmas, em seus relacionamentos inter e extrapessoais, desiludidas com o governo, com a violência que assola, com a economia e, infelizmente, com a religião. É isso mesmo. O exemplo religioso testemunhado por muitos é mostrado na televisão e nas redes sociais por meio de líderes gananciosos e mercadores da fé. Até os milagres que eles realizam são de cunho duvidosos. Sem contar o sincretismo místico religioso que, vez ou outra, invade muitas igrejas, se tornando motivo de escárnio, piada e chacota para todos os que assistem, inclusive, infelizmente, para nós evangélicos. Na época de Jesus não era muito diferente. A religião vigente e as seitas que cada vez mais cresciam, em sua grande maioria, eram inimigas vorazes de Jesus. Porém, no meio do emaranhado de sandices e misticismos, existiam homens e mulheres de fé que de alguma forma foram usados para abrir os olhos daquele centurião gentio, para que ele tivesse um encontro genuíno com o Deus verdadeiro. E foi esta fé genuína e sem barganhas que o conduziu ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto o centurião, revestido de autoridade, reconhece a autoridade de Jesus, muitos ali duvidavam. O centurião serve de exemplo para nos mostrar que em tempos tão obscuros nem tudo está perdido. Existem sim, queridos, homens e mulheres que se preocupam com aqueles que nada possuem, que não têm a quem recorrerem, que reconhecem Jesus como sendo o único capaz de trazer salvação e refrigério para a alma, como o único, com poder para curar e libertar vidas destruídas à beira do caos e conduzi-las para Deus, para a vida eterna, dando a elas um novo começo. Enquanto para muitos, judeus e religiosos, Jesus era uma ameaça, um intruso, alguém digno de morte, para o centurião romano, Jesus era a resposta libertadora para o servo enfermo. Por isso, nunca se esqueça, a fé em Cristo tem poder suficiente para transformar a desilusão, o sofrimento e a angústia humana em novidade de vida, libertação e cura para a alma. Dando seguimento ao texto de Lucas, dos versos de 4 a 5, está escrito o seguinte, vamos lá. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. A segunda verdade que aprendemos aqui, queridos, é que a fé não está divorciada da prática da piedade.
A fé salvadora conduz à ação e tem frutos visíveis. A fé do centurião era tangível, perceptível, prática, era visível aos olhos. Os moradores da cidade de Cafarnaum testemunharam isto ao ponto de dizerem: Jesus, nós lhe rogamos que cure o servo do centurião. Diferente dos centuriões que temos visto, ele ama a nossa nação, ele ama o nosso Deus. Jesus, ele nos edificou uma sinagoga. Mesmo não sendo judeu, seu testemunho de vida contagiava os que estavam à sua volta. Os judeus de Cafarnaum tinham ele em grande estima e em grande honra. Ele era um homem benevolente e piedoso, ele sacrificou os seus recursos, seu tempo e lazer para abençoar a obra de Deus. A liberalidade em dar e o altruísmo do centurião não só clarificam sua fé, mas demonstram seu amor e testemunho pelas coisas de Deus. Aqui, queridos, vale salientar que quando Deus assume primazia em nossas vidas e finanças, descobrimos o real sentido do que significa melhor coisa é dar do que receber. Com a história do centurião também aprendemos que mesmo que não sejamos nós o alvo da necessidade, alguém à nossa volta necessita de ajuda. O centurião narrado por Lucas não estava apático com o sofrimento de seu servo. Embora, de acordo com sua cultura, como já dito antes, tivesse todo o direito perante a lei de dispensá-lo para morrer à míngua, ele vivia na prática. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Queridos, nós somos justificados diante de Deus somente pela fé. Mas diante dos homens, os frutos desta justificação são exemplificados pelas obras. Deus pode ver e conhece a nossa fé, mas os homens as reconhecem por nossas obras e por nossas atitudes. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele escreveu: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E lá no verso 17 ele ainda arremata: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Partindo agora para os versos de 6 a 8, vamos lá, vamos seguir aqui a nossa leitura. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Em terceiro lugar, fé é compreender que a palavra de Deus é suficiente. Entender que a reverência, a humildade, a mansidão são demonstrações práticas de quem tem fé. O centurião é interessante porque ele não usa de sua autoridade para impressionar ou coagir Jesus. Pelo contrário, diante de Jesus, ele se curva e se humilha e reconhece que está diante daquele que há de julgar os vivos e os mortos. Ele apenas diz: olha, Jesus, Senhor, mestre, eu não quero lhe incomodar. Eu não sou digno, basta uma palavra tua e o meu servo com toda certeza será curado. A sensibilidade do centurião e sua fé autêntica foi o que levou Jesus a declarar para
todos os que ali estavam: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Lembre-se sempre, a reverência, a humildade, a mansidão são demonstrações práticas de quem tem fé. No clamor daquele momento difícil, Jesus atendeu carinhosamente o centurião. Bastou apenas uma palavra do bom mestre e o servo daquele homem foi completamente curado e liberto de sua enfermidade. O verso 10 declara assim, olha: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aqui aprendemos, em quarto lugar, que fé é depositar sem reservas toda a nossa esperança em Jesus e crer que da vontade dele brota a resposta para todos os nossos anseios. Crer que o maior milagre que temos é a salvação. Crer que os milagres são os possíveis de Deus dentro das nossas impossibilidades. Crer que a palavra dele é suficiente para nos conduzir em paz, tendo tudo ou mesmo não tendo nada. Fé é crer que no nosso vazio a abundância de Deus transborda e que por meio de sua infinita misericórdia e graça, todos os nossos dias se renovam sem que ele nos consuma. Fé é entender que um dia tudo passará e que nada poderá ofuscar o propósito de Deus em nossa vida. Lembre-se sempre, Jesus é a fonte da nossa prosperidade física, mental e espiritual. Ele é a companhia de todas as horas, o amigo certo das horas certas e incertas. Ele não nos chamou para vivenciarmos as lutas e turbulências da vida sozinhos. Por isso, nunca deixe de fora de sua vida. Convide-o para entrar em sua casa, no seu trabalho, nas suas decisões, no seu dia a dia, na vida das pessoas que o rodeiam. Ore e saiba que o possível cabe a você, mas o impossível provém do nosso Senhor. O centurião fez o que lhe cabia e, portanto, sabia que a resposta em curar o servo enfermo dependia do querer e do efetuar do Senhor. Seja humilde e verdadeiro quando estiver na presença de Deus. Hoje, temos mais revelação do que teve este centurião em Cafarnaum. Talvez o que nos falte é uma fé mais simples, crendo que apenas uma palavra de Jesus seja o suficiente para mudar todas as coisas. Se seguirmos estes princípios tirados da vida do centurião, com certeza ouviremos dos lábios do Senhor Jesus: digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tamanha fé. Aqui terminamos a mais uma reflexão. Que Deus te abençoe ricamente, um grande abraço e até o próximo.